Olá, meus amigos, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui reunidos com a nossa irmã Eulália Bueno, que sempre tem vindo à nossa casa, nos prestigiando todos os anos no nosso aniversário, e dessa vez estará aqui conosco de forma virtual. É uma pena, porque a gente gosta sempre de estar juntos, né, abraçar, mas isso com certeza teremos várias outras oportunidades para isso. Então eu passo agora a palavra para que ela dê as boas-vindas também a todos e já saio de fininho aqui, deixo ela para conduzir a palestra, o encontro com o amor, né? Um tema muito interessante também. Tá bom? Obrigada, Márcia. É uma alegria estar com vocês, atender esse irmão querido que é o Márcio, e essa casa que já faz parte do meu coração, que é o Caminho de Luz, que está aniversariando, e a gente se sente incluída nessa família, sabe do trabalho, da dedicação, da fidelidade a Kardec. Então, já assim, já me faz falta não fazer parte do aniversário da casa. Nós estamos vivendo um momento ímpar, mas nós temos que ver esse momento com uma forma muito otimista, porque ele também está nos proporcionando encontros que talvez presenciais não fossem possíveis, está vencendo os horizontes, os limites geográficos, e nós estamos verdadeiramente aportando no coração das pessoas. Estamos sentindo saudades uns dos outros. Olha que coisa maravilhosa. A gente não tem saudade daquilo que não estima, que não ama. Então, é com muita alegria que nós vamos abordar esse tema, Encontro com o Amor. É o momento exato de falar sobre ele. E nós trazemos a história de um médico chamado Axel Mann, que, a princípio, se diplomou em ginecologia, obstetrícia, no final do século XIX, início do século XX, ele era sueco, mas, como foi discípulo de Jean-Martin Charcot, encantou-se pelos meandros da mente humana e adotou como especialidade a psiquiatria. E foi dessa forma que ele se instalou numa das mais elegantes ruas de Paris. E foi o médico de confiança da grande parte da monarquia europeia. E foi assim que uma certa noite, alguém bate a porta, e ao atender, é um homem de feições estranhas, que denotava uma categoria social humilde, que estava apavorado e rogava-lhe a intercessão para atender uma jovem que, no momento de um parto complicado, estava com a vida em risco. E ele prontamente atendeu o chamado, esse homem extraordinário, que oferecia os seus préstimos voluntários para aquelas criaturas que não tinham possibilidades. E foi conduzido a um dos bairros da prostituição parisiense, uma casa que mais parecia um pardieiro, muito suja, com muitos cômodos, mas aquele a qual ele foi conduzido se diferenciava dos demais pelo cuidado do aposento. As próprias roupas colocadas naquela cama
mostravam a presença de alguém que tinha possibilidades econômicas altíssimas, assim como ele percebeu, num dos cantos do aposento, um baú riquíssimo, que trazia um brasão um tanto encoberto por uma peça de roupa que ali estava, então ele não pôde defini-lo, mas ele foi exatamente para aquilo que tinha sido chamado, salvar a vida daquela mulher. E tirou-a do risco, permaneceu por muitas horas naquele lugar, tirou-a do risco, voltou para sua residência e, alguns meses à frente, ele descobrira que aquela não era uma parteira comum, ela era uma abortista. Como lhe informara que a criança nascera prematura e realmente ele viu a criança num dos cantos do quarto, aparentemente quieta, e a mulher lhe disse que ela morrera, ele não tomara maiores informações sobre essa possibilidade e evadiu-se dali o mais rápido que podia. Mas aí ele descobriu que ele fizera parte, talvez, de um aborto, porque era isso a que aquela mulher se prestava, e somente essa explicação dava suporte às condições diferenciadas daquele quarto. Então ele deduziu que ali estava uma mulher de posses que recorrera ao aborto clandestino e criminoso. Alguns anos, em torno de 3 anos, se passaram, e certa feita pela manhã, ao ler o jornal, ele depara-se com uma grande manchete que chamava a atenção para uma mulher chamada Madame Recan, e a fotografia não lhe deixava dúvidas que era ela, aquela mesma pessoa que ele atendera o chamado na noite fatídica. E aí, mais do que nunca, ele que já vinha inquieto por não ter buscado saber se aquela criança estava com vida, se precisava de atendimento, ele mais do que nunca sentiu essa culpa assolar-lhe a alma e destemidamente, porque era influente na sociedade, dirigiu-se à cela onde essa mulher estava aprisionada. Obviamente, ela o reconheceu, porque a mente criminosa tem uma memória incrível, incomparável, e ele foi direto ao assunto, querendo saber se aquele dia ele estava num ambiente de um aborto, o que ela gargalhou, porque era muito comum no seu projeto de vida, e ela disse que sim. Ele perguntou da criança, e ela lhe dá uma resposta assustadora. Como a maioria delas, ela também sobreviveu. Então, além de ser uma abortista, ela também, as crianças que sobreviviam, ela estabelecia uma espécie de mercado, ganhando dinheiro com isso. Ele, sabendo que o que ela mais queria era dinheiro, ofereceu-lhe uma quantia para que lhe divulgasse, então, para onde tinha ido aquela criança. E ela narrou-lhe a história, falando também de um broche que tinha sido entregue como parte do pagamento e que ela empenhara. Ele também anotou esse endereço, foi à casa dela, reconheceu o marido dela como o homem que fora buscá-la em sua residência, depois tirou do penhor aquela joia cara e dirigiu-se com sua governanta Rosalie à cidade próxima a Paris, para onde a mulher tinha enviado aquele menino que se chamava Pierre e que estava de posse de um casal de fazendeiros daquela região, porque eles queriam mão de obra.
Então, eles adotavam para à frente escravizar. E enquanto criavam, não ofereciam a essas crianças o suporte, o carinho, a atenção necessários. Então, verdadeiramente, o doutor Axel e sua governanta resgataram Pierre de um casal que, com certeza, tinha transtornos mentais muito visíveis. O menino estava totalmente debilitado, tinha problemas respiratórios, precisava de toda a atenção e cuidado, e ele, mais uma vez, pagando uma boa quantia, para também amenizar a culpa que sentia, levou para casa Pierre como se fosse seu filho. E Rosalie tornou-se, por assim dizer, com o carinho que lhe era natural, a mãe que ele nunca tivera. Decorridos dessa época, exatamente 8 meses, ele é chamado a um condado inglês pelo próprio conde, porque sua esposa passava por um estado de profunda melancolia, que hoje nós sabemos que se tratava da depressão, e ao chegar e examiná-la, detectou que a sua saúde estava muito prejudicada, ela negava-se frequentemente à alimentação correta, não tinha objetivos, não tinha vontade de viver e precisava de um atendimento de urgência. Então, o doutor Axel permaneceu na propriedade por mais de 30 dias, e esse foi o período em que ele ganhou a confiança da condessa, e, por fim, ela sentiu-se à vontade para lhe contar o verdadeiro motivo da condição em que se encontrava. Ela casara-se muito jovem, embora ela fosse jovem, ela casara-se muito jovem, aos 16 para 17 anos, com um amigo de seu pai, o conde, que tinha idade também para ser seu pai, que nunca se casara e queria ter, como era hábito à época, uma família, nem que fosse de aparência, que a respeitaria, a trataria como uma filha, até porque ele era estéril, nunca poderia ter filhos, não lhe impediria de ter os seus romances, porém não poderia esperar dela qualquer envolvimento mais profundo que lhe provocasse uma gestação, porque a sociedade sabia da sua esterilidade, o que para ele já era um imenso constrangimento. E ela foi levando a sua vida até que, certa feita, conheceu um soldado da realeza, apaixonou-se perdidamente por ele, e por alguns anos entreteceram esse amor que foi surgindo até que ele recebeu ordem de transferência para a Índia. Partiu com a promessa de que, se tivesse vida e pudesse, retornaria quando liberado, e nesse meio tempo, logo que ele partiu, a condessa se descobriu grávida, já em estado adiantado, com medo do que poderia causar essa sua gestação inoportuna. Como era hábito, vez por outra, ir a Paris para renovar o seu guarda-roupa, ela, na companhia da sua aia, dirigiu-se então à Cidade Luz e acabou nas mãos de Madame Recam. O primeiro plano que tinha era de que talvez ali deixasse a criança, mas passado 1 ou 2 meses, iria preparando o coração do marido para dizer-lhe que encontrara um órfão, que se afinizara com ele, que gostaria de ter a oportunidade de adotá-lo. Mas qual não foi a sua surpresa quando Madame Recam disse que o menino nascera morto? E ela acreditou.
retornando para casa, vítima de um complexo de culpa, porque julgava que o menino morrera pela falta de condições e até mesmo de higiene a que se submetera, e, acima de tudo, porque não poderia resgatá-lo. E, enfim, ela, por sua vez, também trazia a marca profunda da culpa cravada no coração. O doutor Axel ainda permaneceu alguns dias, sugeriu-lhe que ela buscasse um trabalho voluntário junto às crianças, para se libertar desse complexo paralisante da alma, e convidou-a também, quando fosse a Paris, que o visitasse, que ele ficaria muito feliz de revê-la. Explicou como era a sua casa, como era a sua governanta, mas, para a surpresa do Dr. Axel, 2 meses, mais ou menos após a sua saída da Inglaterra, eis que um iate de alto luxo, que pertencia ao conde, aportou em Marselha, e ele recebeu o comunicado de que a condessa, em 2 ou 3 dias, estaria em Paris, e teria muita alegria, muita honra de visitá-lo. O que realmente aconteceu, só que, para surpresa de todos, quando o doutor a recebia em sua sala de visitas, Rosalie adentra a casa com o pequeno Pierre em sua mão. E a condessa se sente muito atraída por aquele olhar, que agora já não mais se comportava como um menino rude, grosseiro, que se isolava por medo, não estava acostumado ao contato com outras pessoas, e o amor foi à primeira vista. Ela olhou para aquele menino e pensou, bem que ele poderia ser o meu filho. E lógico que também alimentou o pensamento, o sentimento de que poderia adotar uma criança, talvez dessa idade, o que afastaria todas as possibilidades de desconfiança do conde, e ao mesmo tempo atenderia o amor que estava dentro de si. E olhando para o médico, ela disse, doutor, me perdoe, não sabia que o senhor era casado, tampouco que tinha filhos. Não sou casado, não tenho filhos. Nós simplesmente adotamos essa criança, explicou quem era a Rosalie, e ela começou a alimentar que, já que ele não era casado, que Rosalie era uma governanta, quem sabe ela poderia ser a mãe de Pierre. E isso invadiu tanto o coração, que imediatamente ela já foi perguntando para o médico se poderia trazer umas guloseimas, se poderia levar Pierre passear aos parques parisienses, alugou um apartamento do outro lado da rua, passou 1, 2, 3 meses, e a condessa não tinha vontade de ir embora, e agora Pierre se apegara a ela de uma maneira extraordinária, que mesmo se aproximando do inverno, o doutor Axel não tinha coragem de criar obstáculos aos passeios, sabendo da fragilidade de Pierre, o que veio a provocar-lhe uma doença pulmonar efetiva, uma tuberculose galopante, que ele procurou debelar de todas as formas, em vão, porque certa madrugada, vendo a gravidade do caso, ele pede a Rosalie que vá buscar a condessa, porque o menino despedia-se da vida, e ele tinha certeza que ela gostaria de ali estar presente, vendo pelo lado médico também que ela vivenciaria o luto que não vivenciara há praticamente 4 anos atrás, e que se encerraria um grande ciclo na sua existência para que ela se libertasse de todas as culpas e pudesse florescer para a vida. Pierre foi tendo seu caso profundamente agravado, e às primeiras horas da manhã, mesmo com todos ali cuidando, e a condessa ajoelhada como uma verdadeira mãe, rogando a intercessão de Maria, a mãe do Nazareno, pedindo-lhe que salvasse Pierre,
ela se põe a chorar, vendo o sinal do médico para identificar que a morte se aproximava. Ela soluça, e o menino, nos últimos esforços, abre os olhos, olha para a condessa, tenta esboçar um sorriso, e a chama, mamãe, mamãe, e morre. A condessa, inconsolável, ali permanece à beira do leito, enquanto se providenciam todos os cuidados para o sepultamento, e por fim, quando ele já estava vestido com um terno de veludo azul, Rosalie vai à gaveta de uma cômoda e coloca ali na lapela o broche que viera da suposta mãe biológica, para espanto da condessa, que reconhecera a joia como aquela que deixara, como parte de pagamento, a joia que ela ganhara do seu esposo quando do matrimônio. Solta um grito, porque finalmente ela estava perante o próprio filho, que não morrera, mas que a bondade de Deus lhe permitira usufruir de alguns meses ao seu lado. E sem saber da história verdadeira, desenvolver o amor dentro de si, o amor maternal que lavou a alma das culpas dolorosas. Como a condessa, todos nós, sem exceção, vivemos para a construção definitiva do amor dentro da nossa alma. Somos criados simples e ignorantes. Em algum momento, recebemos o princípio inteligente para que possamos galgar as experiências evolutivas, seguindo Kardec, estagiando por diversos graus entre os reinos minerais, vegetais, animais, até atingirmos o reino hominal. E nesse instante, nós procuramos algumas informações sobre essa parte dos animais, em que em algum momento, que não é possível ainda precisar, mas que podemos encontrar informações sobre isso, tanto na Revista Espírita de 1858, quando se fala da evolução dos animais no planeta Júpiter, onde eles já se colocam apenas nas patas anteriores, ou melhor, posteriores, se elevam como se fossem homens, prestam serviços ainda primários como verdadeiros estafetas, transformando aquela inteligência rudimentar, aquela individualidade restrita, aquela oportunidade num alavancamento para o reino hominal. E tudo se consegue pela experienciação. Conforme nós vamos experimentando, nós vamos tomando conhecimento de coisas novas. A princípio, sem nos darmos conta disso, que é essa inteligência rudimentar, que nós recebemos como instinto, então nós não damos interpretação, nós simplesmente a recebemos, somos beneficiados ou prejudicados, e aí vai a nossa advertência em relação à nossa responsabilidade do cuidado com os animais. Mas fato é que quando adentramos o reino nominal, pouco nos diferenciamos dos animais, basta ver como era o tempo primitivo da Terra, como eram aqueles homens rudes que habitavam as cavernas, que exerciam tudo na forma instintiva, que caçavam, que matavam ou morriam, que não tinham habilidades de linguagem
para experienciar graus diferenciados, mas tudo nos comprova que viemos de lá até este momento e cada vez mais, por incrível que pareça, e muitas pessoas dizem que nem conseguem acreditar nisso, cada vez mais nós estamos abandonando o instinto e a nossa supremacia espiritual está se impondo, mesmo que seja desta forma que agora experimentamos, uma forma dolorosa, que poderia ser pensada pelo nosso próprio raciocínio, pela nossas próprias aquisições intelectuais e morais até agora, se bem que estas últimas são infinitamente inferiores às intelectuais, de tal forma que, se nos dermos conta do que vínhamos fazendo até agora, março, quando começou esse isolamento social, as obrigações, os compromissos, a enxurrada de responsabilidades, de objetivos imediatistas, estava nos fazendo esquecer dos espíritos imortais que somos, da convivência amorosa com a nossa família. Haviam filhos que não viam mais os pais, porque eles saíam cedo, voltavam tarde, eles já estavam dormindo. Depois, essa tecnologia invasiva que tem se assenhoreado das nossas crianças, e que muitas vezes os pais, cansados pelo dia de labuta, permitem, porque é um entretenimento, enquanto isso eles se refazem, ou fazem as coisas que ficaram pendentes no lar. Tudo que está acontecendo agora é uma convocação a darmos um grande passo na conquista desse sentimento maior, como é chamado, ou melhor, mandamento maior, como é chamado o amor, em o Evangelho segundo o Espiritismo, e que tem sido extremamente esquecido por todos nós, né? Essa lei de amor que está inserida nas leis morais do Livro dos Espíritos, exatamente no livro 3º, na lei de amor, justiça e caridade, justiça, amor e caridade, para nos despertar a uma forma diferenciada de vida, que não tenha tanta competição, que não exalte tanto o nosso egoísmo, que é, como bem dizem os espíritos da codificação a Kardec, a grande chaga moral que impede o avanço da humanidade em conquistas que não sejam materiais. Então, o que nós podemos, acima de tudo, deixar muito claro é que o amor é a finalidade da nossa vida espiritual e da sequência das nossas reencarnações, porque quanto mais nos afastamos do instinto, quanto mais vamos adquirindo conhecimento e vamos colocando esse conhecimento em prática, percebemos que sem o sentimento, essa inteligência e essa prática fica despótica, fica cruel. Vemos as nações se confrontando por um poder que é efêmero, por maior que ele pareça, ele é absolutamente temporal. E se não fosse, talvez, a intercessão desse mandamento maior, desse amor do Cristo, que, obviamente, ele não fabricou o coronavírus, ele não fabrica as doenças, os vírus, as bactérias são resultado da nossa imperfeição. O nosso poder mental é extraordinário, nós não nos damos conta disso. Eu vou olhar aqui o horário. Não nos damos conta disso e vamos minando a atmosfera, primeiro a nossa mesma, depois a do nosso próximo, a do nosso
ambiente social, do nosso planeta, do próprio universo. Nós vamos minando com esse depósito dessa matéria mental completamente deturpada dos valores espirituais, que vai se adensando, vai se materializando, e nós podemos ter uma boa informação sobre isso no livro Painéis da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, em que ele vai nos mostrando, num caso narrado, de um jovem que contrai frequentes vezes a tuberculose, pela sua incidência e reincidência nos equívocos morais graves, permitindo, então, que essa matéria mental, o que nós chamamos, quando é idioplastia, e que é maléfico, e a gente forma verdadeiros vibriões, verdadeiros vírus mentais, que vão encontrando campo de materialização nos nossos sentimentos nobres que vêm totalmente sendo desprezados. Quantos pais não permaneciam com os seus filhos? Quantos pais estavam descuidados das mínimas atenções aos seus filhos? E por que eu escolhi a história de Pierre? Porque aquela criança que, quando foi abordada pelo Dr. Axel, se comportava quase como um verdadeiro animal recolhido embaixo de uma cama, como se fosse uma toca, uma caverna que o protegesse, que rejeitava todo tipo de sentimento, de toque, de abraço, de expressão de carinho. Nós não estávamos nos dando conta, mas parecíamos seguir esse caminho. A tecnologia, muitas vezes, se tornava, embora agora nós estamos vendo o uso maravilhoso que ela tem, e que assim permaneça, mas estava se tornando um campo fértil de atração, que nos envolvia de tal maneira que diminuía o tempo de convivência, de afetividade, de toque, e nós não podemos esconder sob uma rede bem vazada, diga-se de início, que é o aumento drástico de suicídios entre jovens, adolescentes e crianças, engrossando as estatísticas mundiais. Ainda esta semana, numa tarefa junto aos amigos lá em Londres, a presidente da Federação Inglesa, Elsa Rossi, nos dava conta que nós estamos todos olhando para lá e vendo a pandemia física, virótica, mas há uma outra pandemia. Então, a Elsa nos contava que naquela semana, em uma semana, 5 crianças entre os 5 e os 13 anos haviam se suicidado. Todas as famílias que ela conhecia, ela conhece muito pouco de Londres, então era uma estatística muito particular, mas que por si só já anunciava aquilo que nós não estamos vendo. E os nossos filhos estavam sendo tomados por outros sentimentos muito convincentes, mas que não são o amor, que vinham lhes devassando a infância descuidada. Esse período em que Emmanuel nos chama a atenção, nos adverte verdadeiramente no livro Consolador, na sua pergunta 109, até os 7 anos, um momento propício de oferecermos todos os exemplos de amor, de fazermos reviver naquele espírito que reencarna, ora, nosso filho, esse sentimento maior que ultrapassa, e assim tem que ser, os cuidados primeiros que a gente oferece, que não se diferenciam senão pelo sentimento, da forma como os animais tratam as suas crias. E mesmo assim nós vemos animais que zelam mais pelas suas crias do que, infelizmente, seres humanos. Então, essas crianças que mal nasciam,
são colocadas em creches, em escolas, não importa as posses econômicas ou o nome que elas tenham, elas apartam esses seres da afetividade, que é o princípio de desenvolvimento do amor, porque o amor, como Jesus prega, é a condição total que nós um dia vamos alcançar. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas como? Nós não vínhamos nem nos amando. Como amar o outro? Como amar aquela pessoa que não pensa como nós, que não nos oferece vantagens, que não participa das nossas opiniões, né? Que não nos traz algum acréscimo agradável à nossa vida? Como amar os nossos inimigos? Tal a forma como está em o Evangelho, no seu capítulo 12, amai os vossos inimigos. Como amar os nossos inimigos, senão através da reencarnação? Para que esse apelo que chega pela maternidade, mas se estende aos elos familiares, nos toquem as fibras da alma e nós possamos testemunhar que aquilo que era instinto, que foi sensação, agora efetivamente está se transformando no sentimento. Não nos esqueçamos que para atingirmos a evolução, nós precisamos desenvolver as duas asas do equilíbrio, que significam a angelitude, que é o conhecimento que sempre advém, e o sentimento, para que a razão não fique entregue à frieza, ao cálculo, aos benefícios imediatistas, para moralizar a inteligência. E agora, essa situação vem nos apelar para moralizarmos e transformarmos essa necessidade comum, porque vamos falar que era uma vez um ringue em que muitos lutadores se encontravam apostos, querendo enfrentar qualquer briga. Esses lutadores seriam os países do mundo, e que, sem terem tempo de darem efetivamente um golpe no outro, todos estão na lona. Todos foram nocauteados. Será que Jesus precisa nos dizer alguma coisa a mais para nos convencermos que este é um momento de darmos passos firmes na senda do amor ao nosso próximo? Até porque ficou tão perceptível que o nosso próximo é imprescindível para nós, porque se ele estiver com o Covid, nós vamos certeiramente pegá-lo. Mas se o nosso próximo estiver se cuidando, nós podemos passar sem sermos atingidos, mas não esquecendo que por nossa vez somos o próximo do nosso próximo. Então, que amar o próximo é também cultuar, cultivar o amor de uma forma que nós somos os primeiros beneficiados. Então, para os espíritas, nada de ver este momento como um céu escuro, um momento de extremo castigo, de expiação total, de inutilidade do nosso livre-arbítrio. Nós já temos ouvido tantas coisas de espíritas que se tivessem um conhecimento superficial da doutrina, na sequência e na frequência de ler, de estudar o livro dos Espíritos, já teríamos um entendimento completamente diferenciado, enquanto ele ainda é fragmentário. Nós sabemos que estamos aqui, nós sabemos que reencarnamos, agora, por que realmente nós tivemos que vir nesse exato momento da Covid? Apostem, tem muito espírita querendo saber por que Jesus fez isso com ele, porque seu mentor não o guardou no mundo espiritual, até que a nova era já estivesse definitivamente instalada, como se não tivéssemos responsabilidade de participação na evolução da sociedade.
e como se estar reencarnado neste momento, testemunhando essa grande alavanca da transição e podendo dar o nosso contributo para que ela chegue mais depressa, não fosse uma honra e um privilégio. Porque quem são os espíritos que Jesus convocou para este momento grave do planeta, a par com muitos outros, um grande número mesmo, que estavam retidos no mundo espiritual, talvez por milênios, para que não oferecessem à humanidade uma pressão que não fôssemos capazes de encarar, que nos entregássemos de bom grado a toda essa crueldade que nós vimos se espalhar e que agora coloca todo mundo para pensar um pouco. É como se fosse aquele aluno que não fez a coisa certa, ou aquele filho que agiu em desacordo e o pai mandou para o cantinho do pensamento. Então, o pai nos mandou para o cantinho do pensamento, por nos amar infinitamente, e por nos dizer, e para nos dizer, que esse amor não é privilégio nem dele, né, nem de Jesus, nem dos espíritos superiores, mas que estamos demorando mais para compreender que somos também convidados ao amor, e que para vivenciar o amor, nós precisamos vencer uma coisinha muito básica, que é, tudo bem, eu estou aqui na Terra, eu preciso das coisas materiais, mas elas não são as mais importantes. Todos os valores materiais, sejam quais forem, não são nada perante os valores morais, principalmente perante o amor. Então, a começar pela nossa família, que podemos chamar seguramente de micro-humanidade, e chamar a humanidade da nossa macrofamília, porque quando Jesus, nas bodas de Caná, foi avisado que lá fora estavam sua mãe e seus irmãos, ele já nos alertou disso, porque ele disse, mas quem são minha mãe e meus irmãos? Nos dizendo que essa ideia de que só devemos restringir os benefícios à família que realmente está conosco, é coisa de inferioridade, de espíritos imperfeitos, que essa família veio para nos permitir aparar as arestas na convivência, na aquisição da compreensão que fatalmente essa convivência vai nos trazer, de impor limites àquilo que eu considero o meu campo de supremacia, porque ele acaba onde começa o direito do outro, e isso não estava sendo respeitado, e se continuássemos, que amor nós iríamos aprender? Que tipo de sentimento é esse que às vezes nós chamamos de amor, mas que é interesseiro e se rompe diante dos obstáculos que surgem? O amor, ele é forte, ele renuncia, ele não desiste nunca. E nós vemos, tudo bem eu desistir de um matrimônio, afinal de contas, isso pode acontecer e é muito mais próximo de acontecer, mas desistir de um filho, desistir de um pai, e podemos dizer assim, mas quem estava desistindo de um filho? Ou quem estava desistindo de um pai? E quanto tempo nós estávamos convivendo com eles? Qual o apreço que nós dávamos a isso, em detrimento do que vínhamos trazendo em valores monetários para casa, e que não importava quanto fosse, sempre no final do mês não sobrava. Mostrando que os nossos pendores estão muito voltados para a sociedade material, para a vida orgânica, e nós não somos orgânicos, nós somos espirituais. Orgânico é o nosso corpo, e todas as impressões com que nós nos encharcamos aqui,
vão refletir imediatamente no nosso campo perispiritual quando desencarnarmos e não nos dermos conta que existe sim uma diferença de densidade entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. O nosso perispírito, com o cultivo da materialidade, está tão denso que nós nem percebemos que o nosso corpo morreu. Porque ele praticamente virou um corpo físico. Nós estamos conseguindo essa façanha. E nos permitimos invadir, e as nossas mediúnicas que o digam, nos últimos tempos, o grau superlativo das dores que mais se assemelhavam a dores físicas e que, no entanto, vinham retratar a intensidade das dores morais dos espíritos, porque eles não se desapegaram da matéria, eles morreram, mas não desencarnaram, e nós estamos indo nessa direção. Tomara que nessa quarentena, que não é de 40 dias, que nós não sabemos de quantos dias é, nós olhemos mais em espírito para esse seleto grupo que está reencarnado nos vínculos familiares, alguns visivelmente já conquistas efetivas do amor, outros nos desafiando com as suas dificuldades, ou nós a eles com as nossas, para que não percamos tempo em construir essas bases sólidas, em largarmos esse instinto que tem supremacia sobre a nossa inteligência, sobre o nosso sentimento, que nos convenceu de que tudo que vínhamos comprando realmente era indispensável, nos afastando da paternidade divina. Porque se um dia saímos das mãos dele, simples e ignorantes, em nome do imenso e infinito amor que ele nos dedica, e se temos na nossa constituição o material amor, vínhamos desconhecendo, e ele nos oportuniza de evoluir indefinidamente, para sempre, até que nós voltemos a ele, mas desta vez, senhores de todos os conhecimentos, de todos os sentimentos, nunca por obrigação, nunca porque achamos que estamos sendo castigados, nunca mais para pedir perdão, mas porque somos amor, tal qual a fonte de onde nascemos. E a ele voltamos agora, no ápice das conquistas morais, com a flâmula maior do amor adiante de nós. Certa feita, um casal que se conheceram ainda na adolescência, e quando adentraram a universidade, optaram por se casar, embora a família fosse contra, porque os julgava completamente imaturos, eles estabeleceram um pacto entre si, com uma pequena palavrinha, que iria lhes sinalizar todos os dias da vida que eles se amavam acima de tudo. Se eles fossem chamados à vivência de um problema em que pensassem diferente, e filho, normalmente é esse problema, porque um quer corrigir de um jeito, o outro acha que está errado, a gente esquece, discute na frente dos filhos, nos desmoralizamos na frente dos filhos. Então, eles queriam nunca esquecer do amor que se devotavam, porque o amor tem que ser alimentado todos os dias. Essa história de dizer assim, eu já casei há 40 anos com ele ou com ela, e não preciso ficar falando que amo, porque se não amasse não tinha casado. Não tem isso, não. O amor, no nosso grau de imperfeição, ele é tão frágil que ele pode acabar. Pode não ser amor, pode ser paixão. Paixão é hormonal, amor é espiritual. Então a paixão passa, a paixão se acovarda, a paixão desiste.
O amor, quando é desafiado, ele fica mais forte, ele encontra razões para prosseguir. Então, nós precisamos dizer todo dia sim, e não apenas dizer, provar com uma convivência amena, que não quer dizer conivência, que não quer dizer não enxergar os defeitos, mas aceitar o outro no tempo evolutivo em que ele se encontra. Porque nós não somos iguais perante os entendimentos. Então, esse casal fez esse pacto. E a família testemunhou esse pacto, os filhos que vieram, depois os netos que chegaram, mas nunca ninguém teve coragem de perguntar, de saber mais profundamente o que aquele símbolo, digamos assim, representava, o que queria dizer. Até que a avó morre e a neta mais velha percebe que no momento do velório, o avô vai derrubando pequenos papeizinhos sobre o corpo da esposa, dobradinhos, que ela curiosamente extrai e vê que eles trazem exatamente aquele código que eles usaram por toda a vida, e que é esse aqui. Então, após o sepultamento, eu até peço que vocês escrevam, porque isso aqui é remédio santo na quarentena, tá, pessoal? Vocês vão ver que é. Então, a neta lhe perguntou, vovô, o que isso quer dizer? Minha filha, são tantos os desafios na vida, são tantos os nossos defeitos, que a coisa mais fácil de acontecer, se nos deixarmos convencer só por isso, é de que o amor não existe. E aí acabamos desestruturando a família e desistindo até da vida. Ela achou uma lição belíssima e impetuosamente perguntou, mas o que quer dizer Neuqueave? Nunca esqueça o quanto eu amo você. Quando nós fazemos valer isso todos os dias, nós oferecemos àqueles que convivem conosco todos os valores morais que estamos aqui para conquistar. Ninguém é senhor dos valores morais, mas nós temos que estar nos esforçando diariamente para domar as nossas más inclinações. Então, ao oferecermos, ao darmos o melhor exemplo, quem sabe agora, com esse home office, a carga da mulher seja minimizada a ponto que ela possa conviver mais com os seus filhos e o pai também. Por que sugar o fluido vital até a morte, sem nunca sermos adequadamente pagos por tudo que damos à sociedade, enquanto o amor graciosamente nos convida a enriquecer a alma, exercendo, a princípio, dentro da nossa casa, com a nossa família, para forrados desse valor, usufruirmos da materialidade, sem que ela efetivamente seja dona de nós. Que aprendamos nesses dias a amar, a usufruir dessa convivência para driblar as arestas que nos incomodam, de tal forma que se amanhã os nossos descendentes se equivocarem, nós possamos dizer, não carrego culpa, porque me esforcei, amei até doer, dei o melhor de mim. Então, o meu conforto será a paz de consciência. O amor, e só ele, nos permitirá chegar a essa condição. Infinita gratidão a essa família que nós amamos. Gratidão, Márcio. É muita coisa para a gente refletir,
muito conteúdo realmente para a gente se aprofundar, né? Temos aqui a presença de pessoas de Bertioga, é claro, É. mas temos pessoas também de outras cidades que a tecnologia nos permite, né? Viu? Quer dizer, isso é uma maravilha, como você disse, a tecnologia vem nos blindar e eu acredito que a gente não vai conseguir sair dessa situação, mesmo depois da pandemia, né? As pessoas já estão se acostumando a ter essa possibilidade também desse encontro, mesmo de pessoas distantes. Verdade. São pessoas aqui que se colocaram, né? Que se colocaram aqui no chat de Itapetininga, de Ah, Vinhedo, que de São coisa José dos gostosa, Campos, né? que delícia, Tem né? nosso irmão Laureano, que é lá do Vale do Ribeira, também está se Ah, eu colocando sei quem aqui. é. Um abraço, Laureano. Eu sei quem é o Laureano, com certeza, Então, trabalhador devotado aí. sim, então veja como que é bom, né, essa oportunidade. A gente fica triste pelo não ter o abraço, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essa mensagem ela vai para o mundo, né? Se Deus quiser, por muito mais pessoas ainda vão ver depois, né, gravado. Sim. Eu tive aqui eu tive uma pergunta aqui pelo chat, né? E teve uma outra pelo WhatsApp que também é relacionada. A pergunta é: como podemos proteger nossos jovens dessa crescente epidemia de suicídio nesse mundo efêmero onde ter é muito mais importante que ser? Mas a gente tem que pensar que esses valores, em primeiro lugar, foram legados por nós. Porque nós, não é que nós sejamos usurários, não é nada disso, é que a pressão psíquica é tão intensa e a gente está literalmente desacostumado de nos vermos como espíritos que somos. Então, a gente se deixa convencer. É tão interessante, Márcia, porque ontem nós fizemos o estudo da nossa casa, eu vou até pegar aqui, do Livro dos Espíritos, e incluiu percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Nós estamos nos encharcando tanto de materialidade, assim, de uma forma natural, é um estado normal. Não é que eu seja uma pessoa, assim, que queira... é o estado normal, tá? Não são os extremos, o estado normal. Que eu me deixo convencer por ela a ponto de cortar relações com familiares, com amigos queridos em nome dela. E isso é de tão só menos importância que logo que eu desencarno, e eu tenho noção do desencarne, o que mais me espanta como espírito é eu olhar e falar assim, nossa, mas por causa disso, eu deixei de falar com meu irmão. Graças a Deus que agora, espírito, eu não sinto o que eu estava sentindo por ele. E eu depois vou pegar aqui, vou te passar um número das perguntas do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, onde nós pesquisamos tudo isso, que é em Kardec, tá? Então, o que acontece? Dessa forma natural, nós também estamos passando os valores para os nossos filhos. Nós estamos levando para eles que eles têm que estudar em escolas boas e caras, porque todo mundo estuda. Eu nunca estudei em escola paga, eu sempre lutei muito para ter um lugar, porque na nossa época, não que a gente seja velho, né? Mas assim, na nossa época, estudar em escola estadual era concurso, era como se fosse vestibular. Então, você tinha que merecer aquela vaga. E hoje não. Hoje nós viciamos os nossos filhos em que existe sempre alguém obrigado a lhes dar tudo que eles querem. Quem deu o primeiro computador para os nossos filhos? Quem deu o primeiro celular? Quem deu esse exemplo para eles? E aí eles se acostumam de tal modo que eles encaixam nessa estrutura o mundo. Então, o mundo, a vida,
está ali para lhes oferecer, e a realidade não é essa. Então, eles não têm força moral, eles não têm fortaleza moral para resistir, e por qualquer nonada, eles se julgam incapazes. E incapaz é uma palavra que a nossa sociedade não aceita. Todo mundo é capacitado, todo mundo é super bem informado, todo mundo é bonito, todo mundo é magro. Nós excluímos. E sem nos darmos conta, às vezes estamos excluindo os nossos próprios filhos. Aí depois que eles já estão literalmente viciados, depois que a gente vê o mal que esse vício fez, a gente quer corrigir. Mas aí, o Emmanuel nos adverte muito no Consolador, na pergunta 109 e 110, da importância desses primeiros 7 anos para que se condensem os valores morais, todo o resto será acréscimo. Eles vão se habituar que onde eles estiverem, aqueles valores têm que estar. E quando não estiverem, eles vão ficar de sobreaviso, alguma coisa errada tem aí. Então, olha, eu vejo esses youtubers, tem uma menina que agora eu nem sei o nome, mas a minha neta às vezes está assistindo, que eu fico assim, olhando e falo, como? Aquela menina deve ter a idade dela, ou deve ter pouco mais que ela, aquela menina, ela deve passar o dia gravando, e nas gravações que ela divide muito com a mãe, às vezes está o pai, só tem coisa boa. Essa não é a nossa realidade. Ela ganha todos os brinquedos, a casa dela tem piscina, ela passeia num carro novo, ela sonha com ir ao exterior. As nossas crianças se sentem deserdadas. E por que elas? Se todo mundo tem, e todo mundo que curte, não sei quantas milhares de pessoas, parece que estão tão felizes quanto ela. Aí aquela criança entra lá e diz, nossa, só eu não estou. E essa sensação de solidão é muito dolorosa, é de exclusão. Então, já que eu estou excluído, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso é muito forte. Então, nós temos que começar a mudança em nós. Nunca foi tão válido isso. Começar a mudança por nós, pelos nossos valores, para que nós convençamos os nossos filhos, né? Outro dia perguntaram assim, por que os espíritas são os que menos têm os filhos na evangelização? E é uma verdade. É uma verdade. Você vai aos irmãos evangélicos, católicos, com a catequese, não importa se é por obrigação, nem por obrigação, nem por imposição espírita, se convence que é indispensável o filho dele estar na religião que ele escolheu. Se amanhã ele escolher outra, que ele tem embasamento para fazer essa escolha, né? Aí a resposta foi excepcional. Foi de Divaldo Franco, a gente não precisa nem discutir, ele disse assim, e quando foi que você, pelas atitudes frente à vida, convenceu seu filho que o que você aprende no espiritismo é bom de verdade? Quando acontece alguma coisa, eu espírita, dirigente espírita, digo, meu Deus, por que comigo? Eu trabalho tanto no centro, isso vai acontecer comigo? Eu estou mostrando que eu me enganei, que não é uma verdade, que eu deveria ser privilegiado só por estar no centro, e como não sou, para que ele vai tentar? Então, ele vai tentar o caminho que os amigos tentam, porque o caminho que os amigos tentam e divulgam no Facebook, está lá provado, nas fotos, nos vídeos, que é verdade. Eles não percebem que todos estamos vivendo de mentiras. Então, que nós, na verdade, estamos vazios. Entendeu? Nós, na verdade, estamos vazios. O que a gente pede dos que estão vindo depois? O que a gente exige de uma criança? E agora em casa a gente não tem muito o que mostrar, né? A gente pode perceber até, eu tenho reparado, por exemplo, no Instagram,
você não tem muito o que mostrar, porque você não pode passear, você não pode viajar, você não pode ir ao shopping, porque as fotos são sempre lindas, maravilhosas, onde você está ali, né, comprando, sempre na questão material. Então, hoje Mas, já tem uma alteração nessas mas, olha, agora me veio postagens. uma ideia na cabeça. Você pode ser o pivô dela aí, quem está ouvindo. Mas eu estou vendo muito assim. Eu recebi um desafio assim. Poste uma foto de uma paisagem, de uma viagem que você fez. Uhum. Por que ninguém desafia? Poste a foto com a sua família neste momento. Pois é. Que essa é a verdadeira paisagem que deve encantar as nossas vidas agora. Eu estou com saudade do que passou, estou com saudade da viagem que eu fiz. Eu estou buscando fotos para enfeitar o Facebook e fingir que aquela é a minha realidade de agora. Mais uma vez eu tento me alimentar de uma mentira. Eu não estou vendo assim, aqui ó, meu perfil, minha família. Estou desafiando você, Márcia, a colocar aí a foto da sua família agora, neste momento. Opa, Até vamos porque todos. diz que nós estamos que nem pinto de granja. A luz acende, a gente come, a luz apaga, a gente dorme. É Então, verdade, bem, chama, não, vou postar foto, mas de que bom, pijama, vai ser a primeira foto real da nossa existência. descabelada, né? A nossa De família, qualquer jeito, né? a nossa Exatamente, que é o família. bom, né? Deixa eu tem mais uma questão. Então, a outra que está no WhatsApp, que é próxima dessa aqui, está perguntando: o suicida é julgado negativamente, mas não é falta de amor que o leva a extremos? Sim, comecemos pelo amor a si mesmo, o auto-amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus não está dizendo assim, ó, tira de você o que você não tem. Essa é a grande lição que Jesus nos entregou, né? Nos confiou. Então, assim, eu tenho que viver suficientemente bem para que a minha consciência não me acuse. E, por enquanto, eu vivo com outra preocupação, para que todos me aprovem. E quando não é que a pessoa vai contra, uma pessoa deixa de curtir algo seu, você já se sente recriminado. E porque não efetivou valores próprios, nem se percebeu ser a própria consciência, você não encontra objetivos para viver, porque nós precisamos de algum objetivo mais que seja, eu vou sair desta vida melhor do que eu entrei, mesmo que ninguém nem saiba que eu existi. Quantas criaturas que foram abandonadas por toda a sociedade deixaram legados extraordinários. Eu até me lembro que tem uma historinha minha, agora eu não sei se eu vou lembrar em detalhes, mas já faz muito tempo que eu não conto, de um espírito que queria, ele já tinha conseguido umas asinhas pequenininhas, mas ele via aqueles com asas grandes e ele queria uma asa grande de qualquer jeito. Aí o mentor disse assim, mas asas não são postas, elas são conquistadas, elas nascem e vão crescendo conforme você sabe administrar aquilo que você conquistou. Aí ele falou assim, então me coloque no pior dos testes, que eu vou mostrar, né? Aí ele foi colocado numa ponte, lá em Nova York, em que um jovem tentava se suicidar, né? E aí ele era um anjo brasileiro. E aí ele dizia para o jovem, mas por que você quer se matar, cara? Tu mora em Nova York. Sabe o que é morar em Nova York? Que é os pensamentos que muitos de nós temos. Ele falou assim, não é nada bom morar em Nova York, porque aqui eu sou mais uma coisa em Nova York. Eu não sou nada, eu não sou ninguém se incomoda comigo. Daí ele virou e falou assim, onde você mora?
Ah, eu moro no bairro tal, lá em Manhattan. Cara, mas é um bairro rico. Como é que você tá reclamando da vida? Você deve ter tudo. Você tem dinheiro? Tem. Você tem estudo? Tem. Você tem família? Tem. Você tem. Tem. Ele tinha tudo. E por que que você vai se matar? Porque eu não tenho nada dentro de mim. E aí, o anjo virou e disse assim, olha, espera um pouquinho, vamos fazer o seguinte, antes de você se matar, eu vou pedir aqui a intercessão de um anjo maior que eu, vou levar você a conhecer as favelas no Rio de Janeiro, para você ver o que é sofrimento. Lá no Brasil tem muita pobreza, eu vou levar você lá, quem sabe você se sinta feliz. Aí o mentor dele disse assim, e precisa levar no Brasil? Você está com pouca criação. Pergunta para ele, se ele tivesse nascido no Bronx, filho de uma prostituta negra, que nunca conheceu o pai, e ainda cego, o que ele faria? Aí o anjo, né, sem entender muito, mas confiando no mentor, passou para o jovem. Aí ele falou assim, aí que eu me matava mesmo. Aí o mentor disse, diga para ele, vá dizer isso para o Stevie Wonder. E aí o jovem parou e foi conhecer a história do Stevie Wonder. E ele descobriu que não é como nós nascemos, onde nós nascemos, e o que nos circunda. É aquilo que nós somos para nós mesmos, que nos dá força de, mesmo aparentemente sós, continuar persistindo na caminhada. Muito bom. A Fabiana disse aqui, eu achei interessante o que ela colocou. Há mais de 10 anos, eu e meu marido tivemos a oportunidade de ouvir essa história por você na sua casa. E até hoje, meu marido e agora meus filhos levamos como nosso código, que é o nós. Deixa eu ver Como é aqui, que que é ela o até nome dela? colocou. Fabiana? Fabiana. Aqui, ela até colocou, né, o código aí. Gente, que bom Tá saber. vendo? Nossa, Fabiana, olha, eu sou péssima de lembrança, mas gratidão, porque pelo menos uma alma me alenta o coração dizendo assim, olha, há 10 anos você me ensinou uma coisa boa, Olha pelo aí, menos ó. uma coisa boa. Neo, Ah, gente, esse é um remédio maravilhoso. tá vendo? Ela já sabia da história e ficou feliz aqui, hein? Que É, bacana. A então, Regina está perguntando. Excelente palestra, gratidão. Você pode nos falar como imagina o nosso retorno após a pandemia enquanto trabalhadores? Quais as mudanças que você sente que virão? ó, se eu falar o que eu sinto, é assim, eu, de alguma forma, eu tenho, assim, um otimismo dentro de mim, que eu acho que nós, vamos falar os retornos à casa, os trabalhadores da casa, eu acho que a gente vai se pegar menos por querelas, por coisas pequenas, e a gente vai ter que conciliar o trabalho efetivamente material dentro da casa, ganhando ciência de que a nossa casa não está restrita àquele endereço, mas ela é do Cristo, é do universo, ela não tem fronteiras, nós vamos ter que dar um jeito de manter esse trabalho aqui. Eu comecei com o grupo de estudo da casa, né? Reunimos as classes, então toda terça-feira a gente faz um estudo na sala Zoom do Livro dos Espíritos, a gente está indo, né, com o estudo. Aí começamos os evangelhos, a transmissão, aí começamos diariamente às 20 horas, a gente se encontra, e um de nós faz uma leitura
de um livro, a gente falou de Emmanuel, porque os livros do Emmanuel, do Chico, quem não tem, baixa em PDF, encontra fácil. Então, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz, esse livro. E a gente faz um comentário. Aí, o que aconteceu? Principalmente através de mim, muitas pessoas têm acessado o meu Facebook pedindo help, de todo lugar. Olha, nós temos gente de Portugal conectada, nós temos gente dos Estados Unidos conectada, do Brasil. Tem uma cidade lá no interior, no sertão pernambucano, chamada São José do Egito. Nós já temos 3 pessoas de lá conectadas, que vinham pedir um alento. Aí eu falei, gente, a nossa casa é Lar Espírita Caminho do Cristo. O Cristo não teve casa. E eu estou sendo prepotente, querendo ter a nossa casa. Aí eu abri o convite, fica aí uma ideia para você também. Quem quiser, a gente fez um WhatsApp, Reflexões do Leque, né? Lar Espírita Caminho do Cristo. E aí a pessoa entra em contato, ou na página do Leque, ou na minha, façam isso no Caminho de Luz. E aí a gente adiciona nesse grupo de WhatsApp, Márcio, eles estão participando todos os dias da reflexão, e pediram se podiam participar do estudo. Eu falei, claro. Eles, por exemplo, tem uma senhora do Michigan, de Middleton, que ela é espírita, era trabalhadora espírita, e há 12 anos o marido foi transferido, ela está lá. O centro mais perto fica a 2h40. Ela nunca mais pôde participar de um grupo de estudo. Aí me fala, acaba a pandemia, a gente acaba o grupo? Não. Você sabe que nós aqui estamos com um grupo de WhatsApp, não sei se é do mesmo formato que você tem feito aí. E porque nós temos um grupo de trabalhadores que já existia e que a gente começou a fazer as atividades. Porém, a gente falou, e os assistidos, e as pessoas que frequentam, né, como poderiam também estar conosco? A gente, então, criou um grupo que chama Encontro Marcado. E esse grupo, ele acabou ultrapassando o número de pessoas, de trabalhadores. Hoje, eu estava até vendo agora, nós temos 88 pessoas. 88 participantes que não estariam aqui presencialmente, alguns, né? Outros até sim, mas muitos não estariam aqui presencialmente se não fosse essa opção. E já estão me cobrando, falar, mas vocês não vão acabar com isso quando acabar a pandemia. Quer dizer, a gente vai, na verdade, a gente está abrindo fronteiras das casas, né? As casas não vão ter mais fronteira, somente aqui no bairro tal, na rua tal, que existe o caminho de luz, assim como... Você percebeu que por uma condição compulsória, nós estamos saindo a pregar conforme nos ensinou Jesus? Nós estamos levando o estudo, porque assim, a gente sabe que não é que fulano estuda mais, fulano... Não, é a afinidade. Que nós estamos levando o estudo, como nós, né? Dia de estudo, nós estudamos a doutrina. Não é aquela prece só, a reflexão, é estudo mesmo. Eles estão participando em sala Zoom, então todos nós nos vemos. Eu fico olhando. Por que a Nilda não está aqui? Alguém manda aí um WhatsApp. A Nilda é a de Michigan, que Michigan está sob um temporal há uns 4 dias intenso, muita gente desabrigada. Ela falou, meu coração está aquecido, nunca ninguém se preocupou tanto comigo. Eu tenho verdadeiramente uma família. Não é o caminho do Cristo, não é o caminho de luz, é através do nosso trabalho, porque nós só somos instrumentos, Jesus está podendo chegar a todos os cantos. Então, eu acho que nós estamos sendo despertos para isso, até porque muitas casas espíritas não ocupam o espaço físico todos os dias. E o trabalho espírita nos pede que seja diariamente. Então, a gente já está montando um esquema, esse trabalho vai continuar.
Não vai ter como. Não vai ter como. Aquele áudio que você fez, né? Inclusive hoje saiu de manhã também, o Manhã com Jesus, que a gente denominou, foi começado assim de forma tão, vamos fazer alguma coisa, né? Para que as pessoas tenham uma mensagem. Está em 500 pessoas já, mais de 500 pessoas recebendo, e as pessoas mandam de vez em quando, né, por conta delas mesmo, que você não sabe como isso me faz bem todo dia pela manhã escutar essa mensagem que vocês enviam. Agora, como que a gente vai, no final da pandemia, falar, vamos cancelar esses grupos aqui e não vamos ter mais? Vai ter que continuar, não vai ter jeito. Então, e se o trabalho tivesse normal? Não Vocês teria. A gente estava meio acomodado, vamos dizer, né? meio acomodado. E muitas pessoas, a gente sabe que tem problemas para se deslocar até a casa espírita. E a Sim. casa espírita precisava ir até elas. Pois é. Exatamente. Elas não precisavam que um trabalhador da casa fosse lá. Que a gente, às vezes, 1, 2, 3. Ela precisava se sentir parte dessa família. Eu acho que está aí, no meio do que nós achamos que é um grande problema, a solução de minimizar até as tendências suicidas, porque as pessoas vão se sentir acolhidas. Com certeza. Para finalizar, nossa conversa tão boa, mas nós temos que finalizar. O Roberto está colocando assim: estamos em aprendizado mais expressivo e intenso, para que nos preparemos para atender um público ainda maior e muito necessitado, que virão pedir ajuda nas casas espíritas. Esse é o nosso compromisso? É o que nós estamos bem falando agora, né? Mas não nos limites físicos da casa. Porque até, por exemplo, lá São José do Egito, não tem uma casa espírita. É isolado de tudo, índice altíssimo de suicídio, de depressão. Como é que essas pessoas vão vir à nossa casa, ou a qualquer outra casa? Então, Jesus estava dizendo assim, chega de comodismo, sacudam a poeira que tomou conta de vocês por estarem sentados demais e vão aos gentios. É isso mesmo. Muito bem. Agradecemos. Foi muito bom a nossa conversa. Acredito que todos aqui também estão sentindo a mesma coisa, que estão aqui agradecendo, gratidão, gratidão. Várias mensagens aqui parabenizando pelas palavras, pela reflexão mesmo que foi feita, né? E eu deixo então para as palavras, considerações finais suas, para a gente se despedindo. Olha, não tenho consideração a não ser profunda gratidão por nós estarmos juntos de novo, né, Márcia? Nossas casas juntas de novo, atravessando as fronteiras de uma suposta limitação física, mas a gente tá junto. E agora, assim, quando você falou, né, tem gente de Guaratinguetá, de São José dos Campos, de Vinhedo, gente, que é coisa mais linda do que essa, do que nós estarmos trabalhando juntos. Sim. Então, assim, a gratidão pela oportunidade de trabalho é sempre nossa, porque eu costumo dizer, enquanto a gente fala algo que seja bom, ou a gente participa para ouvir de algo que seja bom, nós estamos minimizando o mal dentro de nós. Então, só gratidão a Jesus, aos benfeitores, né? A vocês, trabalhadores lá do Caminho de Luz, a você que sempre é o portador do convite, e a gente está junto, isso aqui é importante, gratidão, beijo a todos, Neuqueável, nunca esqueçam o quanto eu amo vocês. Bem, muito lindo, muito obrigado. Eu peço para você aguardar um pouquinho, eu vou finalizar aqui a live e a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Tá certo. Um grande abraço, até mais.